Aleluia. Glória ao Senhor, glórias a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Eu quero render graças ao Senhor por esse tempo, esse momento, amém? E um tempo que o Senhor, eu falo sem medo de errar, sem receio de errar, um tempo que o Senhor, Ele proporcionou para a gente viver, para a gente ministrar o Evangelho, para a gente andar segundo sua vontade, amém? E independente do que alguém pense, ache, fale, amém? Se alguém não te apoia, o mais importante é você ter o apoio de Deus. Isso é o mais que suficiente, querido. E vá em frente. Siga em frente. Não pare. Não retroceda. Amém? Fale o que Deus te direcionar a falar. Procure sempre não se apoiar no próprio entendimento. Procure sempre se render à liderança do Espírito de Deus. Porque fazendo assim, sabemos que vamos estar andando no caminho certo e na direção certa. Amém? Então, queremos compartilhar uma mensagem, algo da parte do Senhor. Deus ministrou e tem ministrado ao nosso coração. E nós só queremos compartilhar, porque a mensagem, quando Deus traz, primeiro ela é para nós, amém? Para o pregador, para o ministro, para o professor, seja lá quem for, entendeu? Jamais receba mensagens de Deus intencionado em pregar para os outros. Primeiro receba para você, primeiro se corrija e pratique para depois você pregar, você ministrar, você ensinar. Amém? Porque você é cobrado por Deus por aquilo que Deus ministra para você. Amém? Então, Mateus capítulo 18 e versículo 1. Mateus 18, 1. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz assim: nessa ocasião os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? E eu quero agradecer também aos seguidores que têm assistido, têm visto nossas mensagens, certamente tem sido alcançado por Deus. Amém? Então, os discípulos, eles fazem essa interrogação ao Senhor: quem é o maior no reino? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida, disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam. Olha, fazendo essa leitura, olhando e observando essa passagem, não é interessante, não é assim, é magnífico a gente observar quem está falando e para quem ele está falando, porque Jesus está falando para quem estava seguindo ele. Jesus estava falando para quem aprendia com ele. Jesus estava falando para quem andava com ele. Para os seus discípulos, para os seus alunos, para os seus seguidores. A mensagem era para eles. É interessante como
as pessoas direcionam mensagens desse tipo para quem não está nas quatro paredes. Porque, afinal de contas, eles não são crentes, afinal de contas, eles não são de Deus. Então, se converta. Ou seja, então, a convenção, ela tem que começar para quem está de dentro. A convenção, ela tem que começar a partir daqueles que se diz ser de Cristo, se diz ser de Jesus, se diz ser seguidor de Cristo. A convenção tem que começar por você e por mim, porque convenção é uma mudança. Convenção é mudar de direção. Convenção é mudar de ideias erradas. Convenção é mudar de pensamento. Convenção é mudar de direção, querido. É abandonar velhos comportamentos. Isso é conversão. Aleluia. É transformar-se. E essa transformação, ela não é de fora para dentro. Essa transformação, ela é de dentro para fora. Porque a transformação de fora para dentro, ela é religião. A transformação de fora para dentro é o teu pastor, o teu líder, querer te obrigar e dizer para você que agora você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito, você tem que se vestir e andar como ele quer que seja. Você tem que ser exatamente como eles querem que você seja. Isso, querido, não passa de religião. É uma transformação que tem que ser de fora para dentro. Não, a transformação, a mudança, ela é de dentro para fora. É comigo e Deus. É comigo e o Espírito. Eu vou aprender pela palavra do Senhor a me submeter à liderança do Espírito de Deus. Porque o que tem de lideranças dentro de quatro paredes, desviados da verdade, meu irmão, está lotado. Mas não tem problema. Se você não quer se converter, se você não quer mudar, continue, querido. Porque a palavra, ela é clara. O julgamento começará pelos da casa. E é tempo de arrependimento. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de mudar de direção. Aleluia. Isso é a convenção. Porque a convenção é mudar de costumes, abandonar velhos costumes, é voltar-se para. Voltar-se para quem? Para Deus. Se ele te diz, ei, se volte para mim, é porque eu e você corremos o risco de estar de costas para Deus, de costas para a verdade. E estar de costas para a verdade é simplesmente pegar a palavra, pregar o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, fazer o que eu quero e querer que as pessoas façam exatamente o que eu quero e como eu quero. Ou seja, isso é a verdadeira manipulação de pessoas. Sabe? E as pessoas fazem isso, líderes religiosos fazem isso, parece que eles acham que Deus não está assistindo, que Deus não está vendo. Deus está vendo, meu irmão. Porque geralmente a manipulação acontece na falta de conhecimento de pessoas leigas, querido. Pessoas leigas. Por isso que homens, mulheres, lideranças têm se aproveitado, querido, das pessoas, dos simples. Tem saqueado eles. Porque quanto mais tem, mais quer. E aí, Jesus vem para seus discípulos. Ei, a não ser que vocês se convertam.
A não ser que vocês mudem, que vocês se voltem para Deus, se voltem para mim, de maneira alguma, vocês entrarão no reino. Então, não passa de uma religião, lei, judaísmo, é o que mais se vê por aí. Deus não me chamou e Deus não lhe chamou para mudar ninguém. Deus nos chamou com uma responsabilidade de simplesmente ser pessoas rendidas à direção dele, à liderança dele e fazer o que ele quer que seja feito. Na simplicidade da pregação do Evangelho, no ensino da palavra, simplesmente disso. Deus não nos chamou para viver às custas de pessoas. Deus nos chamou para sermos dependentes dele. Eu sei que isso não agrada a alguns, mas sabe, meu irmão, a gente não está na terra para agradar ninguém. Se a nossa vida na terra, se o nosso tempo aqui na terra não for para agradar a Deus, não vale a pena, meu irmão, viver esse tempo na terra. Eu falo com convicção. Aleluia. É virar em direção a quem? A Deus. Por quê? Virar em direção. Porque se ele diz para virar em direção a ele, é porque eu estou de costas para ele. Porque muitos estão de costas para Deus. Usam apenas um rótulo de crente, de evangélico, ou como você quiser chamar. É só um rótulo, é só fachada, é só engano, é só, sabe, religião. Se veste bem, fala bem, mas Deus está focado no coração, nas atitudes. Deus está focado no coração. Por isso que essa mensagem é para mim e para você, e dizendo: ei, converta-se, mude, ou como você prefere, mas estão de costas para Deus, desviados da verdade. Porque quando Jesus diz, a não ser que vocês se convertam, eles estavam andando com ele. Mas o Senhor estava olhando para o coração. Desviados da verdade. E o que tem de gente em quatro paredes, denominações, sabe? E sapateia, é o sapatinho de fogo, e pula, e grita, e profetiza, sabe? A maioria estão desviados da verdade. Estão de costas para a verdade do Evangelho. E Deus diz: converta-se, mude. De costas para a verdade. Por quê? Não, porque para eles, para muitos, desviados é aqueles que deixou as quatro paredes que eles estão. É aqueles que deixou a placa, a denominação onde eles estão. Esses são desviados. Mas não sabe eles que a maioria estão dentro das quatro paredes e estão desviados da verdade, estão fora do Evangelho, estão pregando o que acham que é certo, estão em busca de dinheiro, são verdadeiros mercenários. Tudo que fazem, tudo que realizam, o dinheiro tem que estar envolvido. Agora esse dinheiro tem que estar no bolso deles. É para Deus. Se converta. Se converta. Glória a Deus.
Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 19. A gente vê o que está desviado. Vamos lá. Tiago 5,19. É bom a gente lembrar de novo que lá em Mateus 18:3, Jesus está dando uma mensagem para os discípulos, para quem está seguindo ele, para seus alunos, seus aprendizes. Tiago diz, Tiago 5,19. Meus irmãos. Então, meus irmãos é uma mensagem direcionada específica para a igreja de Cristo, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Porque as cartas, elas são específicas para a igreja de Cristo. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da igreja, não, se você leia Tiago 1,19, se algum de vocês se desviar da verdade, porque você se desvia, não é quando você deixa quatro paredes, não. Não é quando você deixa a denominação, não. Você se desvia quando você dá as costas para a verdade da palavra. Com isso, eu também não estou dizendo que devemos desconsiderar a importância de se reunir como igreja dentro da denominação, não. É importante isso, tem que fazer isso. Agora, faça da forma certa, se alinhe com a palavra, fique de frente com a verdade, fale a verdade, pregue a verdade, ensine a verdade. Deixe de ser hipócrita. Ele diz, e for trazido de volta, e for reconduzido à verdade. Sabe? E é hora, querido, é momento de ser reconduzido à verdade do Evangelho. Se arrepender, se render ao Senhor, se render à liderança do Espírito e passar a caminhar no caminho correto, a caminhar com Cristo, com o Senhor, na verdade da palavra. Saiba o quê? Quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Do seu caminho. Por que seu caminho? Porque é o caminho que você escolheu andar. É seu caminho, você escolheu andar nele. Você escolheu falar o que quer, como quer. Você escolheu manipular as pessoas. Você escolheu estar em cima de uma plataforma com o microfone na mão, mas muitas vezes a tua vida é um lixo. Muitas vezes sai dali e vai para o motel. Então a vida é um lixo. Está desviado da verdade. Não está pregando a verdade. Está pregando o que acha que é certo. Está passando para as pessoas o que acha que é certo. E as pessoas, muitas vezes leigas no assunto, engolem tudo o que derem. Sabe? O salvará da morte. Por quê? O caminho que escolheu andar é caminho de morte. Então, cai na real. Cai na real, querido. Cai na real. E trará perdão para muitos pecados. Por que muitos pecados? Por causa do caminho que escolheu andar. Então se aprofundou no pecado. E, infelizmente, é triste dizer isso. Que dentro das quatro paredes está lotado disso. E começa por lideranças. Mas a mensagem do Senhor é essa: se arrependam, convertam-se, mudem de caminho, mudem de direção.
Aí lá em Mateus, no mesmo versículo 3, ele diz, ó, se não se converter e se tornar como uma criança. Porque se tornar como uma criança é uma decisão própria, é uma decisão minha, é uma decisão sua. Viver uma vida de obediência à palavra, ao Senhor, é uma decisão nossa. Deus não vai nos obrigar. Decidir se render à liderança do Espírito, à liderança do Senhor, é uma decisão nossa. É uma decisão sua. E quando eu decido pelo certo, quando eu decido me render à liderança do Senhor, eu estou demonstrando o meu amor por Ele, o meu amor pela palavra. Se tornar como uma criança. Uma criança confia em seus pais para defendê-las e cuidar dela. Então você não precisa se defender. Você precisa confiar no seu pai, que é seu defensor. Você precisa confiar no cuidado do seu pai, que cuida de você. Você precisa aprender que a criança, ela é sincera e ela é transparente. Que ela reconhece a sua debilitação. Que ela reconhece a sua dependência do pai. Que ela sabe que quando precisa pode recorrer ao seu pai. Que se tornar como uma criança não é eu adotar uma mentalidade e um comportamento infantil. Não. Ele ensina aqui sobre maturidade. Passar a depender do Senhor. Deus não te chamou para depender de pessoas. Deus não lhe chamou, você líder, você pastor. Deus não chamou você para depender das pessoas. Deus chamou você para depender dele. Deus não lhe chamou para saquear pessoas. Deus te chamou para depender dele. Aleluia. Pois reconhece que é dependente. E reconhece sua dependência do Pai. Isso é se tornar como criança, sincera, transparente. Senhor, eu estou errado, me perdoe, Senhor, mas me ajude a mudar de caminho, de comportamento, Senhor. Me dá direção, Senhor. Faz isso. Isso vai melhorar tua vida e muito. Isso vai melhorar minha vida e muito. Não se baseie em conselhos humanos. Se baseie nos conselhos do Espírito de Deus, nos conselhos do Senhor. Amém? E aqui eu quero finalizar sendo grato ao Senhor. Agradecer a Deus por tudo que Ele já fez e tem feito na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus. E agradecer ao Senhor por esse canal. Agradecer ao Senhor por Ele usar nossa vida. E eu louvo ao Senhor por isso, porque estamos decididos a sermos e continuarmos sendo instrumentos do Senhor. Amém? Então, querido, até a próxima. Fica na paz de Cristo, na bênção do Senhor, além do que você já é abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Deus é bom.